fusões fiquem como bolhas isoladas, né? E isso difere bastante quando a gente vai para o water flux melting, a fusão com água externa, onde esse ângulo de Eddring ele tende a ser menor do que 60 graus. Então, o que acontece, vejam aqui, ó, com uma mesma quantidade de fusão, eu consigo interconectar esses líquidos, né? Então, uma coisa que se viu a partir desses estudos, que o processo de water flux melting, ele tem uma interconectividade mais eficiente dos líquidos, e isso, consequentemente, que também está dando uma contribuição tremenda para o estudo dos migmatídeos. Ele dividiu, né, essa movimentação dos líquidos em 3 estágios. Então, que seria o primeiro estágio, que seria a migração dos líquidos da ordem de milímetros a centímetros, né, como eu mostrei aquelas imagens ali antes, né, dos minerais peritéticos, ou seja, uma migração muito pequena da escala de amostra de mão. O segundo estágio seria uma migração já da ordem de centímetros a metros, né, já falando de uma escala de afloramento. E o terceiro estágio seria uma migração da ordem de dezenas a centenas de metros, ou seja, eu já estaria conseguindo migrar consideravelmente esses líquidos originados na fusão, e aí que a gente entraria então no limite migmatita e granito. Se a gente gerar uma grande quantidade de líquido que consegue migrar na crosta e cristalizar como um corpo em outro local, a gente já está dentro do universo dos granitos. Tá? Então, vamos passar para o nosso estudo de caso, né, pessoal? Colocar todas essas teorias aí, tentar encaixar eles na prática com o nosso estudo de caso aqui. Então, contextualizando aqui a geologia, né, o pessoal aqui de Minas talvez não conheça muito bem o cinturão Dom Feliciano, né, que é essa parte mais sul aí da província Mantiqueira, né, que emenda aqui no norte com a faixa Ribeira, faixa Araçuaí. Então, aqui a gente tem um mapa, né, dessa região mais sul da província Mantiqueira, que é o cinturão Dom Feliciano. Então, esse cinturão ele se estende desde o Uruguai, passando pelo escudo sul-rio-grandense, e chega até aqui no escudo catarinense, né? Então, ele é um cinturão que ele tem mais de 1.200 quilômetros, né, de comprimento, e basicamente aqui, como a gente entende a geotectônica, né, só para dar uma pincelada, então, aqui na parte oeste do Rio Grande do Sul, a gente tem terreno São Gabriel, né, que seriam registros de um arco magmático mais antigo, né? Esse registro desse arco é restrito ao Rio Grande do Sul, a gente não tem no Uruguai nem em Santa Catarina. Aí, vindo para leste, a gente tem essa parte verde, que seria o cinturão Tijucas, né, que vem desde o Uruguai, passa por aqui e vai até Santa Catarina, que seria essa sequência metovulcano sedimentar, né, rochas supracrustais, que foram deformados aqui no ciclo brasiliano. E mais a leste aqui, a gente tem esse grande batólito granítico, né, que foi interpretado por alguns como um arco, né, hoje já é mais aceito que ele seja um cinturão de cisalhamento, né, pós-colisional, que então controlou, nesse estágio pós-colisional do ciclo brasiliano, uma entrada de uma série de granitos e também magmas máficos que, né, são aqui intrudidos e muitas vezes deformados dentro dessa zona de cisalhamento, né, desse cinturão de cisalhamento sul-brasileiro. Então, a nossa área de estudo ela fica localizada aqui no escudo catarinense, vou dar um zoom aqui. Né, basicamente, aqui em Santa Catarina, a gente tem essa parte sul, que são granitóides mais tarde tectônicos, né, com pouca deformação. Nessa parte mais norte do escudo, a gente tem 2 zonas de cisalhamento transcorrentes destrais, que são, né, estão nesse contexto do cinturão de cisalhamento sul-brasileiro. E a nossa área de estudo está situada aqui entre essas 2 zonas, né, numa zona de baixa deformação, considerando essa deformação transcorrente que a gente tem em todo o cinturão. Então, aqui a gente ainda preserva estruturas de baixo ângulo, né, estruturas um pouco mais antigas do que essas fases aqui que foram deformadas pela transcorrência. Então, vou dar mais um zoom aqui nessa parte entre as 2 zonas, né? Então, aqui realmente é a nossa área de estudo, né? O alvo que a gente vai abordar agora. Então, só para vocês se contextualizarem, né? Aqui são, então, essas rochas supracrustais do cinturão Tijucas, que aqui se chama Brusque, né? Em Santa Catarina. Lá no Rio Grande do Sul se chama Complexo Porongos. Então, a gente tem esse Complexo Brusque aqui a noroeste e a sudeste. E aqui nessa área, né? Essa parte central, a gente tem o Complexo Camboriú, né, que então ele tem essa parte metamórfica, que são gnáceos migmatíticos, né, que é essa parte cinza aqui em cima e mais essa outra parte aqui embaixo. Dentro do Complexo Camboriú a gente tem também o granito Itapema,
né? Eu não sou a primeira pessoa que estou postulando que esse granito ele foi originado pela fusão desses gneiss aqui. Na verdade, alguns trabalhos já falavam sobre isso. Os trabalhos da professora Fátima Bittencourt, né, que me orientou em toda essa jornada, os trabalhos da Cristiane Rivera, os trabalhos do Mark Peternel, né, eles já falavam que relações de campo sugeriam que o granito Itapema, que é esse vermelho escuro aqui, vermelho mais forte, teria se originado pela fusão desses gneiss e anfibolitos aqui. Tá? Então, o complexo Camboriú é composto pelos gneiss migmatíticos e pelo granito Itapema, né? Está aqui colocado os dois dentro do complexo. E aí, ainda depois, a gente tem alguns granitóides que já são mais relacionados àquela fase de transcorrência que eu falei, que são os granitos Rio Pequeno, que é esse rosinha aqui, mais escuro, granito Serra dos Macacos, que é esse mais clarinho, e o granito Corre-Mar, que é esse corpinho pequeno aqui, que foi o corpo que eu estudei no mestrado, né? Ele também ocorre mais para norte, mas nessa escala não aparece. Então, basicamente, esse é o nosso contexto que a gente vai trabalhar. Tá? Então, essa primeira abordagem que eu fiz nessa área foi, então, entender qual foi o controle estrutural dessa fusão parcial, que é um assunto que é muito debatido, né, desde os primeiros estudos lá dos terrenos migmatíticos. Então, a geração de migmatitos envolve uma série de variáveis, né? A gente vai ter diferentes rochas iniciais, que vão ter composição inicial, a porcentagem de fusão, que eu falei também que pode ser bastante variável, o grau metamórfico desse sistema, se eu tenho água ou não, né, externa, a gente já viu que gera bastante diferenças, e a deformação, né, se eu tiver deformação, a tendência é que eu vou segregar e migrar esses leucossomas, que são os líquidos oriundos da fusão, né. E os migmatitos, eles são comumente relacionados a ambientes sorogênicos, né? Então, a interação de todas essas variáveis vai gerar uma grande diversidade de morfologias e composições de migmatitos, né? Tem o Sawyer, que eu falei ali antes, ele tem um atlas de migmatitos, né? Que começa a folhear e tu vê que realmente os migmatitos, eles têm morfologias, né, das mais variáveis, certo? E alguns trabalhos um pouco mais recentes, eles apontam para essa importância de dobramentos de pequena escala, né, nessa acumulação, mobilização e migração de mágoas. Então, isso foi uma coisa que a gente já tentou bem formada, e geralmente esses gneiss eles estão intercalados com essas bandas de anfibolito. Né? Aqui na figura D também a gente consegue ver, são anfibolitos bem maciços, né? Então vocês veem como a textura deles difere dos gneiss, né? São duas rochas da sequência metamórfica do complexo Camboriú que tem uma textura bem diferente. E além desses ortogneiss tonalíticos agranodioríticos bandados, a gente tem alguns gneiss que não têm bandamento, que eles são uns gneiss tonalíticos só mais folheados, né? Eles não têm esse bandamento bem desenvolvido. Então, basicamente, isso é o que compõe a maior parte, né, dessa porção metamórfica do complexo. E, subordinadamente, a gente tem alguns locais que afloram gneiss pelíticos, né, com granada e silimanita. E, bem restrito mesmo, a gente tem alguns xenólitos, geralmente dentro dos gneiss bandados, de rochas calco-silicáticas, né, que é esse caso desse fragmento. E lembrem, sempre tenham em mente, né, que tem um granito também dentro. São dobras simétricas, vocês veem isso aqui, né, olhando aqui o estereograma desses polos de foliação dessas dobras, vocês veem que eu tenho uma grande concentração de polos aqui, que representam esses flancos aqui que mergulham para sudeste, né, e essa outra concentração aqui que representam os flancos que mergulham para noroeste, né. Então, o complexo ele é muito bem comportado em relação a isso, né? Essas dobras a gente enxerga em escala centimétrica, métrica, algumas até um pouco maiores, né? Mas basicamente é isso, a gente consegue ver que tinha um evento anterior a esse dobramento, porque a gente tem dobras intrafoliais, dentro dessas dobras aqui principais que a gente chamou de F2, tá? E outra coisa importante também, que vai nos ajudar depois a entender a migração, que nessas dobras, principalmente nas antiformes, eu tenho a geração desses planinhos de cisalhamento aqui com um movimento oposto, ó. Vejam como esse da direita aqui, a parte da direita está descendo, e nesse outro aqui também, né, a parte esquerda está descendo, ou seja, são movimentos assimétricos, mas que se a gente considerar como um todo, né, os dois se compensam e dão, então, uma característica simétrica, né, e é sempre bom a gente relacionar coisas simétricas, deformações simétricas, com cisalhamento puro, certo? Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente vê, principalmente, acontecendo no complexo, tá? Antiforme, e aqui aquelas zoninhas de cisalhamento, né? Eu fiz e deformando. Então, essas coisas vão tender
a trabalhar juntas, né, a terem um interplay. As feições bonitas de fusão, né, que a gente tem no complexo. Então, aqui são aqueles metatonalitos folhados que eu falei, né, do uma deformado, mostrando como realmente essa rocha está fundindo e deformando. Tá? E aqui nessa última figura eu coloco um estágio mais avançado de fusão, né? Imaginem que todos esses líquidos aqui eles começam a aumentar em proporção e coalescer, né, a se juntar, até que eles chegam no momento que eles começam a migrar, né? Eles têm mobilidade suficiente para conseguir migrar. Algumas imagens de petrografia aqui, né? Não vou entrar muito nisso, eu vou explicar, mas, né, essa aqui é a típica feição na petrografia, né, na microscopia desses minerais peritéticos. As imediações, né? Então, se talvez eu estivesse fundindo aqui eu tenho uma zona de baixa pressão que tende a sugar, né, a atrair. Aqui eu tenho uma zona de baixa pressão que tende a sugar, né, a atrair esses líquidos que estão sendo gerados. Outras de anfibolito budino. Tem aqui no neck do Budan, né, no pescoço, que está em detalhe aqui do lado, eu tenho a entrada de leucócito ali, e também o neck do Budan, o sítios. Então a gente tem, né, pessoal, deformação e fusão. Então a gente começou a tentar entender como que essa fusão coalescer e migrar. Então aqui estão as nossas antiformes, né, com alguns líquidos ali no meio, né, alguns leucossomas in situ, progredindo, aumentando, né, vou fundir mais a rocha, a tendência é que os líquidos vão coalescendo, e auxiliado pela... Não foi só a viagem na nossa cabeça. Essa dobra antiforme, com bastante fusão, né, todas as linhas aqui são fusão, acontece nesse quadrado vermelho que está aqui ao lado, aqui, ó, migrando, né? Inclusive eu não consigo mais fechar com o outro, né? E aqui, ó, outro líquidozinho, ó, se coalescendo lá em cima, porque ele não migrar. E aqui embaixo, só para mostrar o detalhamento nos dois flancos, da esquerda, com esse movimento, com o movimento oposto que vai se complementar. Em alguns locais no complexo, isso já tinha sido pela Bittencourt, né, de 2004, se eu não me engano, a gente tem alguns corpinhos graníticos, né, algumas paralelas ao bandamento, horas perpendiculares ao bandamento, que elas diferem bastante a textura. Ó, vejam como aqui, na parte de cima e de baixo, o bandamento bem formado, são aqueles gneiss bem baixos. E aqui, eu não tenho esse bandamento, né? Eu estou com uma parte aqui que é textura mais ígnea com esses fragmentos de bolitos dos gneiss. Mesma coisa, essa zoninha que eu marquei de amarelo, eu tenho um bandamento muito bem formado, e aqui no meio, mais ígnea, a gente vê eles dados, né, como se tivessem vários líquidos estando para formar um pouco maior, e é muito comum nessas apófises, né, eu ter uma grande quantidade de fragmentos, que eles podem ser, ora mais angulosos, quando não tiveram ainda ora eles podem ser mais arredondados, a gente interpreta como já tendo um transporte considerável, né, e o fluxo vai esses fragmentos de. E aí, pessoal, esses corpos de granito que a gente vê, né, que a gente interpretou como sendo coalescência desses líquidos e uma futura migração, locais que a gente vê alguns desses corpos mais possantes, né, e esses corpos aqui, geralmente, eles se formam paralelos das dobras, né, aquelas dobras F2, que tem um plano axial nordeste e sudoeste, né, subvertical e eixos subhorizontais, como eu mostrei lá na figura. Então, a tendência é que tem lugares que eu gero esses diques, geralmente bordejados aqui por pegmatitos, né, essa mesma feição aqui do lado, mostrando que ele está realmente conseguindo esses líquidos, né, então, planos axiais concentrando bastante líquido, né, bastante leucossoma. Então, a gente chega nesse terceiro momento, que é o que a gente vê no campo, né, as dobras, e localmente alguns diques de extração paralelos aos planos axiais das dobras que vão
migrando, né, fazendo com que esses líquidos migrem verticalmente, certo? Então essa foi a ideia, né, qual era o resultado desse interplay entre fusão e deformação no complexo. Tudo tranquilo aí, Luciano? Tudo perfeito, Amos. Manda bala. Beleza. Infelizmente, lá no YouTube, eu acho que não está rolando, mas o pessoal... Não, tranquilo. Isso aí. Depois, certamente, quem tiver aí, a gente vai fazer uma boa discussão. Beleza. Tá, pessoal, então, nesse primeiro momento a gente atacou essa parte estrutural, né, e uma coisa que também a gente não podia fugir seriam as condições de fusão do complexo Camboriú, né. Isso eu não vou entrar muito a fundo, porque é uma parte um pouquinho mais pesada, e também tem coisas que a gente ainda não conseguiu publicar, né, então não vou falar como uma verdade aqui, porque não sei se vai ser aceito, mas vamos lá. Então, para entender a petrologia, né, e as condições de fusão, a gente utilizou uma série de ferramentas. Uma delas é a morfologia dos leucossomas e das fases peritéticas, né? Então, tanto as fases peritéticas lá eu já mostrei que vão diferir, né, a sua natureza se eu tiver um processo de dehydration melting ou de water flux melting. A morfologia dos leucossomas também vai tender a ser diferente, né? Então, uma coisa que a gente notou e que foi até complicada para nós no trabalho é que todas as rochas metamórficas do complexo mostram feições de fusão, né, com geração de grandes volumes de neossomo. Então isso foi uma coisa que dificultou um pouco, porque tudo que a gente queria era ter um afloramento que tivesse o complexo preservado, né, para a gente poder ter como um termo de comparação. Então quer dizer que a rocha sem fusão era assim, a rocha com fusão é assada, então vamos tentar entender. Só que esse objeto inicial a gente não tinha, justamente porque todas as rochas têm fusão parcial, né? Outra coisa que a gente notou é que, de uma maneira geral, os leucossomas eles mostram uma textura média grossa, como eu mostrei ali, e eles têm contatos bem difusos com a rocha encaixante, como eu mostrei ali atrás também. Isso é uma coisa que já nos remete também ao water flux melting, porque no dehydration melting, a tendência é que, além daqueles contatos difusos com o melanossoma, eu tendo a formar isso que a gente chama de massa, né? A água entrou e está fundindo igualmente, a gente não está vendo distinção, né? Aqueles que nascem bandados, os leucossomas tendem a se formar paralelo das bandas, né? E mostram uma espessura regular e uma quantidade lateral, o que favorece essa migração ao longo das bandas. Em contrapartida, os anfibolitos maciços eles tendem a se formar aleatoriamente, né? As fusões dentro dele, porque não tem uma estrutura para aproveitar. Então isso dificulta um pouco a coalescência e migração e faz aquele processo que eu expliquei antes de ir atraindo líquidos de fora até que chega um momento que é inevitável essa migração. Associados então aos leucossomas, a gente tem esses cristais de titanita e hornblenda muito bem formados, né? Aqui mais umas imagens que mostram principalmente esse formato bem euédrico da titanita, né? Então, essa natureza das fases peritéticas, né? Duas fases aí que são compatíveis com fusão na presença de água externa, o water flux melting, também nos sugeriu que a gente estava com água externa no sistema, né? Isso aqui é uma relação legal que a gente pegou, né? Aqui está aquela titanita peritética bem formada que eu mostrei lá antes, e aqui é aquela hornblenda peritética bem formada. Aqui o hornblenda com esse aspecto meio esqueletal, né? Isso foi uma coisa que começou a nos encarar. Poxa, mas se é peritético, ele deveria estar se formando bem, né? Mas aí a gente começou a ver que, à vontade, eu tenho algumas faces bem formadas, né? E se vocês olharem essa parte que parece inclusões, a gente pode imaginar como se fossem antigos grãos que estavam na matriz, que não foram completamente consumidos, né? Eles são bem arredondados, Então aqui eu teria um cristal que não foi completamente consumido, aqui eu teria outro, aqui eu teria outro. Mesma coisa aqui, nessa hornblenda. Eu posso imaginar essa parte branquinha aqui, como um limite de um cristal que está encostado. Então, como que a gente interpretou isso aqui? Que esses minerais, né, com formato cúspide, né, meio esqueletal, eles seriam fases perdidas nos estágios iniciais da fusão. Não tinha muito espaço disponível ainda. Eu estava fundindo e começando a gerar. E esses euédricos, mais bem formados, comuns a gente encontrar, são formados em estágios mais avançados da fusão, tem um espaço livre de utilização dessas fases. Algumas microestruturas, não vou me alongar muito aqui, né? Então, nessas rochas residuais, que a gente chama, de onde esses líquidos leucossomas são extraídos, a tendência é que eu vou
começar a concentrar, né, os minerais que ficaram para trás. No caso aqui, eu tenho uma rocha residual à base de biotita, ou seja, tem bastante quartzo, feldspato e plagioclásio aqui, tudo isso fundiu e os líquidos foram extraídos. E aí, às vezes, a gente vê aqui uns que ficaram para trás, né, alguns. Isso aqui é um cristal de quartzo, justamente porque ele é um líquido. Oi? Manda bala aí, sempre. Beleza. Tá? Então, vocês veem que isso aqui, né, é um líquido que ficou, né, não conseguiu ir embora com essa turma, ficou aqui no meio aprisionado e aí ele cristaliza, né, no espaço que tem, ele não consegue formar um cristal fácil. E isso acontece não só com outra rocha residual, aqui à base de anfibólio, de plagioclásio, ó. Também com esse formato totalmente, né, amorfo a esse espaço que ficou sobrando. Aqui, com boa vontade, um pedacinho de quarto, né, mostrando que eu tenho um espaço para analisar. E aqui também, né, minerais aqui arredondados, umas bias corroídas, todo o espaço intersticial está, né, preenchido por quartzo aqui que ele cristaliza depois que tudo, né, e começa a baixar a temperatura, isso aqui preenchendo o espaço disponível, né? Então, feições aqui de biotitas corroídas, né, clássicos arredondados, todos gerem que estão participando da reação parcial. Lembrando aquilo que eu falei, a fusão ela não vai ser 100%, né? A fusão ela é parcial, então ficar com alguns minerais que não foram totalmente consumidos de fusão. Nos ajuda para quando a gente quiser propor, né, quais foram as reações de fusão envolvidas nessa. E coisa muito interessante que a gente vê, principalmente nos leucossomas daí, né, mais isoladinhos, eles já estão um pouco migrando, são os que a gente chama de source, né. Tem falado lá onde é que tinha um outro aqui, ó, depois eu vou mostrar eles em mais detalhes. A gente tem atenção é que eles têm uma ótica diferente, intestino, e aqui ele está, né, quase na iluminação máxima. Então, como que a gente interpreta isso? Consumidos na reação de então ele fica com as bordas arredondadas, né, porque a reação de fusão vai comendo o cristal por fora, e aí depois, quando o leucossoma volta a cristalizar, quando eu começo a baixar a temperatura, se não tivesse um plagioclásio aqui, ele locais que a gente tem plagioclásio e hornblenda em equilíbrio, né? Então a gente pega uma composição através de microsonda desses dois, e a gente consegue estimar a pressão e a temperatura, né, em que esse sistema se formou. E nesse caso aí dos leucossomas do Camboriú, a gente encontrou uma temperatura entre 700 e 750 graus, aproximadamente, e uma pressão entre 3,4, do meu colega Giuseppe Dettoni, que também trabalhou na área, ele encontrou dados geotermobarométricos bem próximos, né, através de uma pseudoseção nos gneiss pelíticos do complexo Camboriú, então já é um dado que ele está ganhando bastante força, né, e para propor as relações, texturar uma quantidade, certo? Então essa é mais ou menos a ideia, né, das condições de fusão, isso, né, isso ainda não está publicado, então estou aceitando qualquer tipo de crítica aí. Mas então, a gente tem lá o controle tectônico da fusão, a gente tem mais ou menos balizado as condições petrológicas da fusão, mas e aí, mas como é que faz para chegar no magma, né? Aí eu e o Giuseppe Dettoni, meu grande companheiro de campo aí, nós estávamos lá coçando a cabeça no campo, né, e a paisagem era bonita, mas as rochas lá dava uma dor de cabeça muitas vezes. Então, basicamente, isso aqui, né, eu volto com aquela imagem lá do início. Como é que eu faço para vir dessa rocha aqui embaixo, com uma textura metamórfica bonita, um bandamento centimétrico, para essa outra rocha aqui, que é um granito? Né? Nesse caso aqui é um contato intrusivo, né? Não tem como isso virar isso aqui tão rapidamente, mas a ideia era, como é que eu saio disso e viro isso? Né? Essa era a grande dúvida. Então, naturalmente, a gente teve que também estudar bastante esse granito, né, que é o granito Itapema, que é aquela parte ígnea do complexo. Então, aqui a gente fez um bloquinho de diagrama, lembra que eu falei lá, com todo o respeito do mundo, que ele é um granito meio sujo, né? Então ele tem uma série de bandados da parte metamórfica, fragmentos de anfibolito também, inclusive ainda registram algumas feições.
A gente tem autólitos, né, do próprio granito, que foram muito bem dela, sobre o Itapema. A gente tem Schlieren, né, que seriam trilhas de máficos formados pela desagregação desses fragmentos. Em alguns locais, devido ao gradiente de velocidade no fluxo magmático, isso aqui foi muito descrito pela professora Fátima Bittencourt, né, no trabalho dela lá, a gente gera um bandamento de fluxo, né, que seria tipo a foliação de fluxo, mas uma coisa muito mais contínua, dando um aspecto de bandamento. E também é muito comum a gente ter pegmatitos, né? Tanto fragmentos de pegmatito carregados dentro do magma, como a gente vê aqui, como injeções pegmatíticas, né? Que também é uma coisa que nos remete à presença d'água. Quando a gente começou a ver também a estrutura desse granito, né? Lembram, aqui é aquele estereograma da parte metamórfica, então com essa dobra simétrica, né, com eixo leste-oeste subhorizontal. Aqui os triângulos são os eixos, né, então os eixos são mais ou menos subhorizontais, caindo para nordeste e sudoeste. Quando a gente foi pegar as estruturas do Itapema, a gente vê que eles são bastante concordantes, né, principalmente com esse flanco, que é isso que está acontecendo aqui, né. Eu vou brechando e eu vou detonando o perfil em que uma textura ígnea está predominando, né, com aquela série de fragmentos que é típico, né. Aqui a gente vê umas dobras ainda, né, meio esfiapadas aqui, sendo carregadas dentro do magma já. E a gente vê também alguns cristalizados de leucossoma com hornblenda, como a gente vê aqui, ó, já atuando como um fragmento sólido, né. Aqui também, ó, essa parte do controle tectônico da fusão, que eu falei mais no início do trabalho. E aqui é um outro trabalho também que eu fiz regional, né. A gente correlacionou essa estrutura e esse contexto dos migmatitos aí com áreas adjacentes, né, e a gente caracterizou, então, uma partição da deformação, mas isso eu não vou falar muito, porque o Giuseppe vai falar brilhantemente para vocês, aí eu tenho certeza. Tá? Conferir, né, ler, criticar, fazer seus comentários. A gente tem que dizer aqui que são critérios bastante subjetivos, né, inclusive essa palestra aí a professora Carolina Cavalcante fez, né, quando eu palestrei na UFSC, né, ela também trabalha com migmatitos aqui acho que é na faixa da Araçuaí, e realmente é um limite bastante tênue, e é um limite, é uma seara assim, que envolve o uso de escala, né? Então, por exemplo, é complicado tu dizer que a rocha é um migmatito, né? Porque tu teria que estar vendo as duas coisas, né? A fonte e o produto final. Então, realmente, essa questão de quando que deixa de ser migmatito, quando passa a ser granito, é uma questão de escala. Eu gosto de usar a analogia, né? Se a gente fosse extrapolar a crosta, toda a crosta seria um migmatito, porque tem uma parte lá que está fundindo, outra que está migrando, ascendendo na crosta e gerando partes mais diferenciadas, né? Então a gente tem que ter um cuidado com escala. Então, tudo vem do campo, né, meu caro Luciano? Se a gente está num afloramento lá, que eu não estou vendo a fonte, eu estou vendo só uma coisa com textura ígnea, eu acho temerário chamar de diatexito, né? Agora, se eu ando ali 1 quilômetro para o lado e eu vejo uma rocha com uma textura que lembra os fragmentos que aquela rocha do outro afloramento tinha, eu já começo a fazer uma associação. Então, isso aqui poderia ser um metatexito e aquele o diatexito, né? Então, tudo é uma questão de escala. Mas, assim, não tem um critério objetivo de quando eu saio do mundo dos diatexitos e passo para o mundo dos granitos. Eu gosto de sempre pensar, né, de tentar evitar ao máximo a perda de informação, porque nesse nosso caso aí, embora a fonte ainda estivesse próxima, a gente consegue ver que o granito ele já está atuando de maneira independente, né? Tem afloramentos de granito lá longe da parte onde tem os migmatitos em si, que não dá para dizer que é um diatexito naquele contexto lá. Talvez se eu fosse fazer um grande contexto, daria para dizer que é o diatexito Itapema, mas eu acho que a gente está perdendo informação, sabe? Porque eu já consigo ver locais que a dinâmica é muito mais magmática mesmo. Mas realmente é discutível. Tem trabalhos que chamam o Itapema de diatexito. Não vou dizer que está errado, que eu estou certo. Eu gosto de sempre pelo âmbito de evitar perder informação. Sabe que a tua apresentação me lembrou daquele afloramento clássico dos quartzitos que a gente tinha na graduação lá do Porongos. Sim, lá em Santana da Boa Vista, né? E ali próximo está o Encantadas, né? O Encantadas te lembrou os migmatitos? Eu acho que essa questão ainda já foi, né, bastante discutida lá no Rio Grande do Sul.
existe a possibilidade daquele quartzito lá ele ter sido extraído da fusão desses gneisses, do gneiss encantado? Olha, eu sei que tem essa ideia, né? Se eu não me engano, é uma ideia que até o professor Romalino defende, né? Sim. Mas, olha, eu nunca estudei lá, mas na minha humilde opinião, aquilo lá é um metasedimento, é um arcose, porque dá para ver, inclusive, os restinhos de feldspato lá no tramolde. Eu acho que talvez na época que foi... Na época que foi colocada a ideia, eu acho que talvez seria plausível, né? Não se tinha quase estudo, né? Era uma possibilidade, mas hoje eu não acredito mais muito, não. Tá. Acho que talvez só para finalizar uma última pergunta, e acho que talvez essa é uma pergunta que vocês têm também, com relação à água, né? Qual que é a origem da água que participa na fusão lá dos... Essa é uma pergunta que sempre me fazem também. Isso aí, na verdade, tem durante esse trabalho, né, eu acho que a gente conseguiu responder várias coisas, mas também surgiram várias questões, né, e uma é a origem da água e outra é a origem do calor, né. O calor, a gente tem uma ideia de que poderia ser algum magma básico embaixo, né, porque logo ao lado, na zona de desalhamento Major Gersino, a gente tem um enxame de diques básicos, né, que poderiam estar trazendo um grande calor. E a gente imagina que talvez eles não estão aflorando ali na nossa área, porque ali a nossa estrutura não é alto ângulo, é muito mais baixo ângulo, né? Então seria difícil dos diques conseguirem sair. Então essa é a origem do calor, mas você perguntou da água, né? A água não tem muito que escapar shear zones, né? As zonas de cisalhamento vão tender a canalizar a água para ali. E a gente tem essas duas zonas de cisalhamento ali ao lado, né? E a gente tem também algumas zonas de cisalhamento não tão bem marcadas assim nessa zona de baixa deformação, que eu acho que poderiam estar trazendo esse aporte de água. Ou alguma intrusão ígnea ali do lado que está liberando água, mas daí eu tenho que ter um granito com uma idade que eu possa balizar isso, né? Então, por enquanto, eu prefiro ficar com a ideia de que é alguma zona de cisalhamento que trouxe água ali, e aí derramou e aí fundiu geral, né? Certo. Bom, talvez uma última, então, pode ser? Claro. A gente abre para o pessoal, né? Beleza. Eu achei muito legal a questão dos diques de extração, né? Sim. E esses diques aí, eles estão associados às zonas de baixa pressão ou como que eles ocorrem, assim? Na verdade, os diques de extração, né, que tem duas coisas. Tem aqueles corpinhos menores, né, que eu chamei de apófises graníticas, que são coisas mais escala centimétrica, né, que a gente vê hora paralela ao bandamento, hora cortando o bandamento. Mas os diques, né, a gente conseguiu mapear daqueles diques bonitos ali mesmo, a gente tem acho que uns 5, 6 na área, né, bem mapeados. E eles sempre são nordeste, ou seja, eles ficam orientados paralelos aos planos axiais das dobras. E isso é uma discussão bem interessante, que tem uns trabalhos do Vernon, né, que se for pensar estruturalmente, quando eu estou fechando uma dobra simétrica, eu tenho que estar com os tensores aqui, né, acho que vocês estão me vendo aí. Uhum. Ó, né, se eu estou fechando uma dobra antiforme assim, eu tenho que estar apertando dos lados. Então, se eu aperto assim, a tendência é que para eu abrir uma fratura, teria que abrir assim, né, seria uma fratura horizontal. Então, ele coloca lá nesse trabalho antigo dele que não teria como tu formar, né, não teria por que formar alguma estrutura no plano axial da dobra, né, não teria como, ali não é uma zona de baixa pressão teoricamente, né, porque eu estou apertando. Só que aí saiu uma série de trabalhos que quando eu tenho líquido envolvido, né, eu estou apertando e eu estou também expelindo coisas para cima, então eu acabo gerando um espaço, né, então é por isso que os diques de extração eles tendem a se formar paralelos aos PAs das dobras, ou seja, eles são subverticais com direção nordeste-sudoeste. Né? Acaba sendo uma zona, mais uma zona de escape do que uma zona de baixa pressão, eu diria assim. Né? Certo. Mas esse trabalho do Vernon é bem interessante, que ele discute essa questão de se eu posso infiltrar alguma coisa no plano axial de uma dobra ou se eu não poderia, né? Mas é uma coisa bem interessante de discutir mesmo. Bom, beleza, só vou ler aqui alguns comentários, o pessoal está te parabenizando, moço. Obrigado. Cristiano, show de bola, abraço pela palestra, o João Pedro Chepas, o Andreas, nosso colega, o Falha, né? Igor Cavalcante, aqui o Doda, Rodrigo Lopes, de novo mandou muito bem, a voz. Estou vendo que meu colega Matheus Kuchenbecker está aí na área. Parabéns, Amos, eu vi que também o Chico estava aí antes, né? Boa.
Chico Guia da Chapada. Marco tá nos escutando, né, professor Marco? Quer entrar aí e fazer a pergunta? Opa, tô escutando sim, cara. Tô ouvindo aqui agora. Bom, primeiramente, Amos, a palestra é excelente, né, cara? Puta trampo, um trampo muito legal mesmo. Sou suspeito para falar, gosto demais dessas rochas aí, né? E vendo aí a sua apresentação, as texturas, as estruturas que você mostrou, né? Achei super bacana. O Luciano acabou roubando a minha pergunta, na verdade, porque é uma pergunta que sempre me fazem também, que é a questão da água, né? Mas eu fiquei pensando ao longo da apresentação, você falou que na região também tem alguns metapelitos, né? Sim. Associados com esses gneiss, né? E nessa questão da água, eu queria te perguntar se esses metapelitos, eles apresentam em algum grau uma fusão por desidratação. Porque você considerou aí temperaturas de 700, né, 750 graus Celsius, nesse caso a muscovita já poderia quebrar, né, para gerar um pouquinho de água, né? Sim. E aí talvez, né, se essas rochas apresentarem, né, um pouquinho, né, então aí era essa a ideia, na questão da água. Sim. Né, se esses metapelitos poderiam ter alguma relação com esse fluxo de água para dentro do sistema, para gerar essa fusão aí. É uma boa pergunta, Marco, obrigado. E foi uma coisa que a gente considerou, né? Só que uma coisa que fica meio difícil essa ideia é que a quantidade de metapelito que a gente tem no complexo é muito pequena, comparada com a sequência de ortogneiss e anfibolitos, né? Digamos, se a gente fosse colocar em área, os pelitos não devem dar 5% da área. Mas é uma coisa que eu quero estudar um pouco mais a fundo, de pegar esses metapelitos. Uma ideia que está surgindo agora é que water flux melting e dehydration melting não precisam ser excludentes, né? Tem alguns trabalhos mais recentes que colocam que pode começar de uma maneira e acabar desandando para outra, né? Então, os metapelitos, por eles não serem tão possantes no complexo, eu acabei não focando tanto neles, né? Até porque era difícil encontrar afloramento bom, mas se tem um lugar que eu poderia talvez buscar feições de talvez uma pequena contribuição de dehydration melting, seria nos pelitos, né? Isso é uma coisa que eu ainda quero fazer. Mas eu imagino que eles não poderiam ser responsáveis pela água para fundir o complexo inteiro, porque realmente eles são muito poucos, né? Em proporção comparado com o resto do complexo. Tá certo, legal. Mas é uma ideia que ocorreu com certeza, né? Quando a gente viu que tinha metapelito, opa, será que não é daí, né? Mas realmente é muito pouco o metapelito que tem. Sim, é aquela questão de trigging, né? Isso, de um engatilhar o outro, né? Dar um gatilho ali para o negócio ir embora. Mas legal, cara, muito bom. Excelente. Obrigado, Marco. Ô, Moss, agora acabei esquecendo aqui, passei batido, tem uma pergunta do Doda. Vou lá, então. Migmatitos podem estar associados a metasomatismo e, por consequência, alteração hidrotermal e mineralizações? Olha, eu acredito que sim, nunca estudei muito sobre isso, né? Mas, por exemplo, né, se talvez tivesse uma rocha ali reativa no entorno do granito Itapema, poderiam ter sim reações hidrotermais, né? Acho que tudo depende de ter uma rocha reativa ali em volta, né? Mas eu acho que nada impediria de formar, de ter metasomatismo, até porque tem muita água envolvida, né? E nunca estudei mineralizações associadas a migmatitos, mas eu sei que acontece, né? Pode acontecer sim. Legal. Outra coisa que eu achei legal, eu imagino que tu vai estar apresentando tem como fechar aí, Amos, por favor? Claro. Tu quer que eu abra aqui? Legal, e acredito que isso seja coisa do Gepeto, nosso grande amigo Gepeto. Foi que tu comentou da navalha de Ockham. Isso. Cara, eu tenho tomado aí só bola na trave com um artigo, aí uma tentativa de modelo da Bacia do Paraná. Sim. E eu estou pensando em usar esse modelo da navalha de Ockham para mandar para os editores, revisores. O Gepeto conseguiu passar com esse argumento aí, né? Então já tem precedente. Acho que é uma boa, hein, cara.
Né? Não é que sempre a gente tem que fazer a coisa de maneira simplória, né? Mas se tu tá com 2 ideias na cabeça e uma parece mais simples, é melhor ir pela mais simples, né? Senão vamos começar a complicar tudo demais. A gente sempre tentou caminhar pelo mais simples, né? Então, assim, poxa, para que complicar, né? Uma coisa que... Mas, enfim, bom, acho que é uma boa tentativa, vale tentar, né? Claro. E, Amós, quais são as perspectivas aí de vocês encontrarem, né? Porque como tu comentou na tua apresentação, tá todas as rochas ali do complexo, elas apresentam feições, né, de fusão. Existe perspectiva de encontrar, assim, onde que está esse protólito aí? Olha, esperança é a última que morre, né? Teve no nosso último campo lá, quando a gente estava fazendo aquele perfil de detalhe ali que eu mostrei, né, dos metatexitos para os diatexitos, a gente encontrou alguns afloramentos em potencial que poderiam ser uns cantinhos que ficaram isolados da fusão, né? Mas eu ainda realmente não tive tempo de pegar isso com calma, né? Até porque o meu material está todo no Rio Grande do Sul, lá eu tenho que fazer um resgate para conseguir trabalhar. Mas tem algumas áreas... Santa Catarina é um estado que ele é muito pouco mapeado ainda com uma escala boa, né? A UFSC está fazendo um ótimo trabalho agora de mapeamento para 25 mil e estão aparecendo muitas coisas. E tem regiões dos mapas mais antigos, que são de menos detalhe, que mostram locais que eram para ser, né, complexos metamórficos, com fusão, às vezes sem fusão, mas nunca foi estudado em detalhe. Então, por isso eu até a Luana lá da UFSC me convidou para, de repente, participar de algum dos trabalhos de mapeamento para ver se a gente encontra, né? Porque tudo que eu queria era encontrar o Camboriú sem fusão, porque a gente tem um termo de comparação, né? Foi realmente uma das grandes dificuldades, assim, que eu adoro migmatito, mas tinha umas horas que eu ficava puto, porque eu olhava, não, ali vai estar sem fusão. Chegava lá, tava tudo confusão, né? Aí a confusão continuava. Mas é isso, faz parte do trabalho, é bonito. Bem, é uma confusão. É uma confusão. Que bom que vocês estão desatando esses nós, né, resolvendo essa confusão. Devagarinho a gente vai lá. E tem mais gente trabalhando, começando mestrado, doutorado, nessa área, tem uma... ou vocês que estão pegando com força aí? O nosso grupo é quem mais pega com força ali, né? Tem o grupo do professor Miguel Bazei, da USP, que também trabalha ali, mas são alguns trabalhos um pouco menores, né? E não tanto detalhe, eu quero dizer, né? Não é uma coisa de tão detalhamento estrutural, muito mais geocronologia, né? Mas tem a Franciele, que é uma doutoranda da Fátima, agora eu não lembro se ela já terminou o mestrado, acho que sim, que ela está trabalhando ali em alguns migmatitos da região também, não bem no Camboriú, mas mais pro lado de Porto Belo. Mas no Camboriú, que eu saiba, o último trabalho que foi publicado foi o meu mesmo. O que eu quero fazer é continuar com um projeto de pesquisa ali, tentar colocar algum mestrado, né, alguma coisa para pegar alguns temas menores, por exemplo, vamos só caçar essa questão da água, né? Só encontrar a origem dessa água já daria um trabalho bonito, né? Certo. Mas o trabalho continua, não é o resultado final, longe disso. Não, é aquela velha história do nosso grande professor Lauro Nardi, né? Quando são respondidas as perguntas, me desculpa aí, completa aí que eu esqueci. Eu não lembro dessa frase aí, qual que tu queria colocar. Mas é isso, quando tu responde perguntas, outras muito mais surgem, né? Outras questões, exato. Eu lembro que ele falava isso em aula, né? Exatamente. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu esqueci de citar o professor Lauro Nardi aí também, né? Grande parceiro desse trabalho aí, principalmente na parte da geoquímica. Sem ele, nada teria sido possível. Certamente, grande professor Nardi. Possivelmente as melhores aulas do curso inteiro de Geologia da URGS. Sem dúvida. A gente tem uma pergunta aqui do nosso aluno Vitor de Donato. Quais fatores contribuem para a ocorrência de coalescência de leucossomas em MECs de Budans? Olha, isso é uma questão relativamente fácil, né? Porque
o Budan é uma estrutura formada por extensão paralela à camada, né? Então, tu tem uma camada ali contínua, tem uma extensão paralela. A partir do momento que eu começo a budinar, né? Não preciso nem estar totalmente budinado. O simples fato de eu ter um pinch and swell, eu tinha uma coisa ocupando esse espaço. Eu tiro essa coisa desse espaço, aqui naturalmente vira um espaço, um sítio de baixa pressão. Então, qualquer líquido que tiver ali, né? O leucossoma, dentro do sistema hematítico, ele é a parte mais móvel. Então, qualquer local que eu tenho uma geração num sítio de baixa pressão, e o NEC do Budan é um desses locais, a tendência é que o líquido vai tender a ir para ali. Ele não vai ficar lá onde estão apertando ele. Ele vai, não, ali está mais tranquilo, então eu vou ali, né? Mais uma vez, para quem ir pelo caminho... Exatamente. Né, mais difícil. Aqui que eu vou lá onde os caras estão se apertando, se ali tem uma piscininha para me deitar. Exato. Vamos ver, acho que talvez apareceu uma outra pergunta. Não. Isso aí. Pessoal que está no Meet, alguém gostaria de fazer... chegou nosso amigo Gabriel Bonfada, agora que eu vi. Opa, um pouquinho atrasado. Já vamos... Aparece aí, meu jovem. Já vamos ficar para a hora feliz, eu acho. Ô, Luciano, deixa eu dar um toque aí, velho, que é o seguinte... Não sei como é que vai ficar o arquivo do YouTube, já que estava trancando, né? Mas se vocês quiserem usar para divulgar, essa palestra praticamente igual, ela está filmada na íntegra lá, o da UFSC. Então, se quiser passar para os alunos, pode passar aquele link da UFSC lá. Certo, na semana acadêmica da UFSC. Isso, exatamente. Foi com a Lua, né? Isso. Eu te passo o link aqui depois. Tá, beleza. Não, tranquilo. Então, acho que se não temos mais perguntas... novamente gostaria de agradecer pelo teu tempo, certamente foi muito esclarecedor, uma palestra assim que nos soluciona, né, várias dúvidas, como a gente comentou antes, né, a gente pouco, na graduação pelo menos, né, a gente tinha umas pinceladas sobre o que era migmatito, inclusive a gente brincou, né, antes que os professores da velha guarda diziam, eu chamo de migmatito, mas não conta para a professora, né? Então, e assim, ainda restam os pontos de interrogação, mas eu acho que é isso que nos motiva, né? Isso que quem é cientista gosta disso, de resolver problema, né, cara? Então, exatamente. E beleza, assim, acho que era isso, a gente vai nos falando, né, bom, nós estamos aí sempre em contato nos grupos, né, de Zap, ainda bem que tem isso hoje em dia, né, eu era meio contra, mas na pandemia é uma coisa que nos liga aí, então agradeço, acho que para os alunos aqui do curso de Geologia e para as outras pessoas que tiveram a oportunidade de assistir, foi muito válido, então, essas 2 horas aí que a gente teve, conversando sobre geologia, que é o que a gente gosta, né? Então, com certeza vale muito mais do que uma nota de R$200, né? Curado. Muito mais. Beleza, moça? Cara, um abração, então, fica bem aí em Diamantina, manda um abraço pro Fontana, né? Sei que ele tá aí contigo, aí, né? Vocês moram juntos, né? Sim. Então, beleza, obrigadão.